Olá, tudo bem, pessoal? Sou o Rodrigo Souza, do Conquistando Liberdade, e hoje eu queria falar sobre administração do tempo. Né? É um conceito tão importante isso para a nossa vida, afinal de contas, a única coisa que a gente não é capaz de recuperar é realmente o nosso tempo. Uma vez que ele foi desperdiçado, ele está realmente perdido, não é assim? Então, eu queria passar para vocês 4 conceitos que eu aprendi que ajudou a melhorar muito a minha forma de administrar melhor o meu dia a dia. Beleza? Vamos começar. O conceito número 1 é o quê? Você é incapaz de administrar o tempo. O tempo, ele é imutável, ele é inadministrável. O tempo não para, as horas, os segundos nunca vão parar. Então, na verdade, o primeiro conceito da administração do tempo está ligado a um conceito de autoliderança. Você não administra o tempo, você precisa melhor administrar a si mesmo. O segundo conceito é uma lei chamada Lei de Pareto, ou o princípio 80-20, como você queira chamar. O que a lei de Pareto diz? A lei de Pareto diz que 80% do nosso tempo só vai trazer para a gente 20% dos nossos resultados. Isso significa que 80% do tempo que a gente tem no dia a dia, a gente faz coisas que vão trazer só 20% daquilo que a gente busca. Ou seja, é uma grande perda de tempo, literalmente. Por não termos, de repente, um foco ou um objetivo claro, ou realmente por termos, talvez, tempo de sobra, a gente fica, de repente, perdendo tempo, desperdiçando com coisas que não têm real sentido, com coisas que não vão levar a gente a chegar mais perto da onde a gente deseja, e aí você acaba fazendo com que a maior parte do dia você esteja ocupado, mas não produzindo. Você está ali no celular olhando, você está acompanhando alguma coisa, está de repente lendo uma notícia, e isso é uma forma de você ocupar seu tempo, mas é uma coisa que não vai te trazer resultados para aquilo que você deseja. A grande maioria das vezes a gente está só passando o tempo. O terceiro conceito que eu quero passar para você se chama Lei de Parkinson. É outra lei também que diz o seguinte, que a quantidade de tempo que você precisa para você realizar uma tarefa é exatamente o tempo que vai ser disponibilizado para realizar essa tarefa. Vou explicar porque eu sei que confundiu sua cabeça. Se você tem 1 hora para concluir um trabalho, você vai concluí-lo em 1 hora. Se você tiver 15 minutos, você vai dar um jeito de concluir ele em 15 minutos. E num primeiro momento eu não entendi muito bem esse conceito porque eu falava assim, isso não é verdade, tem coisas que não dá para fazer em 15 minutos que eu faço em 1 hora. E eu queria te dar um exemplo para você entender que sim, é possível. Provavelmente já aconteceu de algum dia você acordar em cima do horário, você acordar atrasado, muitas vezes já tinha até passado o horário, e aí você levanta igual um maluco e executa todas aquelas ações que normalmente você levaria ali meia hora, 1 hora, às vezes 1 hora e meia, em 10 minutos. Não é assim? Por quê? Porque quando você tem pouquíssimo tempo e aquele tempo está bem definido, você é capaz de eliminar todos os gargalos de tempo que teriam naquela 1 hora disponível, que normalmente é a que você utiliza, e você executa a mesma ação nos 10 minutos que você tem. Então o que na prática isso significa? Significa que se você determinar para si mesmo que você tem menos tempo para realizar e para executar determinadas ações, e você colocar certa urgência no cumprimento dessas ações, você consegue ter muito mais tempo produtivo, porque você consegue executar e realizar mais coisas num menor espaço de tempo disponível. E a quarta dica é uma dica na prática, uma dica, na verdade, de administração de agenda, que tem tudo a ver com o nosso tempo disponível, não é assim? É o conceito das pedras, pedrinhas, areia e água. Então pensa num vaso, onde você vai adicionar dentro desse vaso um punhado de pedras, um punhado de pedrinhas, areia e água. Dependendo da ordem que você alocar esses itens, você vai conseguir colocar todos lá dentro ou talvez você vai conseguir colocar apenas um lá dentro. Por exemplo, se você começa pela água e você enche o vaso até a boca, quando você for colocar areia ou pedra ou a pedrinha, ela vai vazar. Então significa que você já colocou como prioridade aquilo que deveria ser colocado como último, tá? Então eu vou colocar para você a ordem prática para que você possa depois aplicar isso na sua vida. O conceito justamente é esse. Primeiro vem as pedras, depois você adiciona as pedrinhas, depois a areia e depois a água. E o que significa isso? Pedra é um compromisso que você já sabe que não vai mudar. Por exemplo, se você sabe que toda segunda-feira à noite você tem a sua religião, então você já sabe que isso não vai ser modificado na semana que vem, já na hora de administrar a tua agenda você coloca aquele compromisso como uma pedra. Então naquele horário você já sabe que você não pode marcar nada mais, para que você possa cumprir com aquele compromisso semanal, beleza? Se você já sabe que sexta-feira à tarde é dia de ir no cinema com a sua noiva, com a sua esposa, então aquilo se torna uma pedra. Ou de sábado é o dia de ficar com o teu filho, se torna uma pedra. A pedrinha é um tipo de compromisso que você vai agendar ao longo da semana, no transcorrer da semana. Então, por exemplo, você já abre a tua agenda, já tem os compromissos fixos, que são as pedras lá, e dentro desses passos que tem os compromissos fixos, você vai agendar os seus compromissos que dependem de confirmação. Então, uma visita com um cliente, um almoço com um amigo, um jantar com alguém que você tinha programado, e só que ainda está pendente de confirmação, e após a confirmação, aquela pedrinha se transforma numa pedra. Ou seja, você vai colocar aquele compromisso com o horário fechado já e vai fechar a tua agenda para aquele horário para que você não coloque nada demais.
Beleza? A areia é uma coisa que você tem que realizar dentro do teu período de trabalho, só que não tem um horário fixo para que você possa fazer. Então, por exemplo, de repente você tem que mandar um e-mail para um determinado cliente, mas aquilo não tem um horário fixo para ser feito. Você pode mandar ao longo de todo o dia, desde que seja dentro do seu horário de trabalho. Então essa areia é algo que você vai encaixar ao longo do dia. Então ela é muito maleável, você pode fazer a qualquer momento, desde que você execute aquela ação dentro do mesmo dia. E a água é alguma coisa que você vai realizar num horário mais flexível e morto, ou seja, um horário que você não está em produção. Então, de repente, você quer entrar na internet e se entreter. Isso é para você fazer no horário da água. Então, de repente, você quer entrar em contato com um amigo seu para bater papo, para colocar o papo em dia. Você vai fazer no horário da água, que geralmente é o horário pós-horário de trabalho, ou à noite, ou pela manhã. Enfim, no horário que você esteja livre e não em horário de produção. Beleza? Então, só para a gente relembrar, o primeiro conceito é o quê? O tempo é imutável, você não é capaz de administrar o tempo, você precisa administrar a si mesmo. Então, você tem que melhorar o quê? A sua autoliderança, a sua capacidade de gerenciar a si mesmo dentro de um espaço de tempo. A segunda regra é a lei de Pareto, que diz que 80% do que a gente faz só vai trazer 20% dos nossos resultados. Então, a gente tem que olhar para os 20% que a gente faz que traz 80% e focar nisso. A terceira lei é a lei de Parkinson, que diz que quanto mais apertado um prazo, mais a gente é capaz de produzir resultados dentro daquele prazo. Então você estabelece limites claros de horário para que você execute as ações. E a quarta lei é a lei das pedras, pedrinhas, areia e água. Monta a tua agenda fundamentado primeiro naquilo que já é fixo, depois naquilo que vai se tornar fixo, depois naquilo que vai se encaixar ao longo do dia no seu horário de produção e depois aquilo que você vai fazer fora do seu horário de produção, que seria a água. Beleza? Espero que esses conceitos tenham te ajudado. Se você gostou, curte a nossa página, compartilha com os seus amigos. Em breve a gente se encontra nos próximos vídeos.